Noite da Visão, né? O que tem a ver com esse negócio? Alguns brincaram, é um negócio de coach, é um negócio de não sei o que lá, quem é esse da visão? Não, vamos lá. Então, a nossa primeira pergunta é, o que é visão? O que é visão? Sabe uma coisa que é interessante acerca disso? É que conforme o tempo vai passando, os termos vão perdendo o seu valor, outros vão ganhando valor, outros vão tomando formas diferentes. Então, antes disso, o que é visão? Muitas vezes as pessoas chegam no pastor da igreja, na liderança da igreja, e falam assim, cara, qual a visão da igreja? Qual a visão da igreja? E nós queremos estar prontos para poder responder para vocês. E para qualquer um que esteja, para trazer clareza. Então, no movimento de plantação de igreja e revitalização, né, existe um cara bem famoso, Bill Hybels, ele descreve visão dessa forma. Ele fala assim, que a visão é uma imagem do futuro que produz ou gera paixão nas pessoas no presente. Então, visão é uma imagem do futuro, né, que produz ou gera paixão nas pessoas no presente. Por quê? Quando nós sabemos para onde nós estamos indo, quando nós sabemos para onde Deus está nos levando, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E nós precisamos, então, entender aonde o Senhor está nos levando como comunidade. E esse tem sido uma das coisas que nós temos gastado, né? Tempo, dinheiro e um monte de coisa para que a gente possa estar andando de forma correta. Mas nós não queremos qualquer visão. Nós não queremos a visão do fulano, do beltrano, ou do pastor, ou do fulano. Não, a gente quer uma visão de Deus. A gente quer uma visão de que Deus está dando para nós como comunidade. O que Ele tem nos direcionado. Uma das coisas incríveis que a gente está vivendo nesses dias é que, por exemplo, existe um filme chamado Jesus Revolution, que está no cinema nos Estados Unidos, está falando sobre a história do nosso movimento como Calvary Chapel, e logo, logo estará no Brasil, se Deus quiser, nos cinemas e tal. E a gente vai olhar para esse filme com uma questão assim incrível, de que Deus fez grandes coisas naqueles dias, nos anos 70. Inúmeros batismos, um monte de coisa na questão social, restauração e transformação de um povo que era como se fossem os leprosos da época de Jesus, que eram os hippies. Eles eram aqueles que eram colocados de lado. Então, Deus levanta homens e mulheres como Kay Smith ou Chuck Smith, que são os fundadores da Calvary. Mas sabe uma das coisas que tem chamado a minha atenção nesses dias, como movimento da Calvary Internacional, é que o que fez com que a Calvary fosse algo que Deus tivesse colocado a mão e grandes coisas aconteceu e acontece desde os anos 70 para cá, foi que Deus deu uma visão para os nossos líderes. E eles foram obedientes. Então, para nós, quando nós pensamos em visão, que tipo de visão? Nós olhamos para o passado com respeito, nós honramos nossos líderes do passado, nós amamos o legado que eles deixaram para a gente. Mas nós precisamos, é a nossa vez. Eu não falo isso de forma arrogante, eu falo que é a realidade. Nós não vivemos no tênis, no sapato de ninguém. O que Deus tem para nós como Calvary Curitiba é para Calvary Curitiba. Então, existem algumas perguntas corretas para nós diante dessas coisas, quando nós olhamos para essa noite da visão. Então, as perguntas são, o que o Senhor deseja fazer? O que o Senhor deseja fazer? O que o Senhor está fazendo? Para onde Ele quer nos levar?
como Ele deseja nos guiar. Isso é de extrema importância para a gente. Em julho, agora, dia 1º de julho, faz 3 anos que minha família mudou para Curitiba. E pode parecer para você, talvez, que devido à pandemia, não seja muito tempo. Mas 3 anos, cara, para um cara de Santos, 013, tá em Curitiba parece uma eternidade. Eu morei 5 anos na Noruega e eu falo como um vitorioso. Porque assim, não é que a Noruega é um país difícil de viver, é um país incrível de se viver. Mas eu sou de Santos. Eu vim da quebrada. Eu gosto de Mano Brown. Charlie Brown Jr. E aí agora a gente, de vez em quando, sai essas frases assim no meio das coisas teológicas, né? Aquele pregador famoso, né, falou que eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus, uma coisa desse tipo, assim. Mas estar 3 anos aqui é algo incrível para mim. É incrível porque eu já tive muitas capitais, não só do Brasil, mas do mundo afora, e eu temia a capital. E existe uma grande chance que, se eu tivesse ouvido bem no passado, eu teria sido pastor dessa igreja antes. Mas meu coração estava duro. Eu lembro que quando eu falei que estava voltando para o Brasil, alguns anos atrás, o pastor Tom falou assim, por que não Curitiba? E eu falei, não, Curitiba não. Não quero uma grande capital, eu quero ir para uma cidadezinha. Quero ficar velhinho, quero ver meus filhos crescerem. E eu falo hoje, se eu soubesse, eu teria vindo antes. A gente ama essa cidade, nosso coração tem sido muito abençoado, nossa família tem sido fortemente abençoada. E não é clichê não, Curitiba é a melhor capital do Brasil, cara. E tem tudo que nós amamos. E assim, nós queremos amar essa cidade, nós queremos servir essa cidade. Então, isso nos aponta, então, a nossa declaração da missão. Então, muitas vezes, quando pessoas perguntam qual é a visão da igreja, eles estão perguntando qual a missão da igreja. Porque a visão é a imagem do futuro, é onde Deus está nos levando. A missão, ela é agora. Então, ela permeia tudo que a gente faz e tudo que a gente vai fazer. Então, a nossa declaração de missão é: a Calvary Curitiba existe para conectar pessoas com Deus, conectar pessoas umas com as outras e formar uma comunidade em missão no mundo, na cidade, no nosso trabalho, nas nossas faculdades. Então, tudo que você está vendo nesses dias na Calvary Curitiba está sendo permeado dessa declaração. E você vai ver logo, logo, daqui para frente, quando a gente chegar lá, alguns pontos que na verdade, de perguntas que são importantes em relação a essa declaração, você vai ver, caramba, está tudo interligado. E eu espero que faça sentido ainda mais para nós. Porque se fizer sentido para nós, as coisas vão ser ainda melhor. Entendeu? Então, nós existimos para conectar as pessoas com Deus. Esse é o chamado da igreja. Nós não fomos chamados para nós ficarmos todo dia, toda noite aqui com essa galerinha que a gente chama de família. E por isso que todo final do culto nós temos uma oração de envio, que nos lembra que nós somos chamados a conectar as pessoas com Deus. É claro que nós temos o culto que serve como uma oportunidade para que as pessoas se conectem com Deus. A palavra é pregada, os louvores são entoados, né?
existe a chamada ao louvor, existe essa oração de envio, existe as orações, existe a ceia. Mas tudo isso está permeando a visão, onde Deus está nos levando. Que coisa incrível de saber que a nossa comunidade pode ser um lugar onde estranhos se tornam família. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. Só o Evangelho é capaz de trazer pessoas tão diferentes, eu sempre falo isso, de contextos diferentes, de classe econômica diferente, nos traz um lugar como esse. E hoje nós vamos cear. E a ceia nos mostra isso na prática. Na ceia, não importa quanto você ganha, se é muito ou se é pouco. Não importa se você nasceu num lugar ou se você nasceu no outro. Não importa se sua família é disso ou daquilo. O que importa é que eu e você somos filho e filha e nós podemos estar nessa mesa. Então, algumas perguntas de extrema importância para a gente, ao nós pensarmos nessa questão da noite da visão e nessa questão da nossa declaração. Como nós conectamos com Deus? Como? Como nós conectamos uns com os outros? E a gente está lidando com isso para que traga clareza. E a gente está andando e caminhando para que cada um que é parte dessa comunidade seja capaz de responder. Falar, tal coisa está acontecendo, é para tal coisa. Como formamos uma comunidade em missão no mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? Para alguns de vocês, talvez assim, tá, caramba, é falado pra caramba desse negócio de comunidade, é falado pra caramba esse negócio, e de viver em família, e de hospitalidade, coisa do tipo e tal. Eu quero dizer para você que é assim que Deus tem nos guiado, é assim que Deus tem nos direcionado, e é assim que vai ser de acordo com a vontade dEle. O que nós queremos é uma das coisas que eu sempre falo. Deus, o que você está fazendo? Pega a minha mão. Vamos juntos. E assim, a gente vai viver tudo aquilo que Deus deseja que a gente viva. Amém? Então, as respostas para essas perguntas, elas são muito simples. Elas são tão simples que se a gente tiver clareza, foco e movimento, a gente vai ver essa igreja transbordar. Transbordar de todas as áreas que a gente necessita transbordar. Porque não é um negócio de alguém. Não é um negócio para pagar conta. Não é um negócio para o fulano ficar famoso. É para a glória de Deus. Para formar um povo em missão que cumpre a vontade de Deus, que glorifica o nome de Deus, que exalta o nome de Cristo. Esse é o propósito. Então nós temos o nosso culto dominical como resposta. No culto dominical é onde Deus ordena a sua bênção. No culto dominical é onde os nossos corações são calibrados e recalibrados. É no culto dominical onde pessoas distintas, como eu já falei, se reúnem e elas podem erguer as suas vozes, elas podem levantar as suas mãos e está tudo ok. As nossas indiferenças são colocadas de lado. Muitas vezes os nossos pecados são tratados nesse ambiente. Nós oramos uns pelos outros, nós temos oportunidades de falar uns com os outros, nós desfrutamos de uma comunhão diferente do que qualquer outro dia da semana. Então, assim, só para deixar isso claro, de extrema importância, existe um paradigma acerca do que o culto dominical, ele não é uma coisa como se fosse um
um amuleto que a gente vem todo domingo e aí as coisas ficam boas e depois... Não, o culto dominical é esse lugar onde Deus abençoa o ajuntamento dos crentes. Nós cantamos no começo, ajuntamento. Um rio de paz fluindo no nosso meio. Para que a gente possa viver, não no gás ou na gasolina do que a gente recebeu no domingo à noite. Não, é que a gente possa também viver todo dia para a glória de Deus, de segunda a sábado, lendo as Escrituras, orando, buscando ter comunhão, vivendo generosidade, vivendo hospitalidade. Então, o culto dominical é esse lugar onde as pessoas conectam com Deus. Mas seguindo uns com os outros, nós temos outro lugar, nós temos o grupo de conexão. Os grupos de conexão, vocês vão ver mais para frente, a gente está com uma frequência ótima, mas nós não estamos satisfeitos. Porque a gente gostaria de ver todo mundo. Porque a gente gostaria de ver nos horários diferentes, dentro dos tempos cabíveis de todo mundo. A gente queria poder ter todo mundo sendo abençoado dessa forma, de poder sentar numa mesa e abrir o coração e se alegrar junto e poder desfrutar de tanta coisa. Então, é uma oportunidade e é uma forma de fazer, de fato, algo tangível dessa questão do conectar uns com os outros. E depois que a gente acostuma, gente, uma semana fica estranho. 2 semanas fica horrível. Então a gente quer se reunir, cara, direto, toda semana. Falar das coisas que Deus falou no domingo. E poder ter um tempo junto de comunhão, e comida, e bebida. Isso é uma coisa incrível. Mas outras coisas, como funciona essa questão, então, do formar uma comunidade em missão? Nós temos o encontro dos homens e mulheres, estamos retomando agora esse mês. No encontro de homens e mulheres é diferente do grupo de conexão. Nós estamos separados, para a glória de Deus, num ambiente propício de relacionamento, de crescimento espiritual. E mais uma vez, é só uma vez no mês. E quem participou do ano passado, viu, é uma coisa muito boa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Para alguns de vocês é muito difícil poder vir de tão longe, ouvir do trabalho, coisa do tipo. Mas eu queria que vocês soubessem, só como um lembrete, tudo que nós fazemos, ou muito do que nós fazemos aqui, requer um esforço. E eu queria que vocês, talvez, olhassem de forma atenta. A liderança dessa igreja é um exemplo disso. Nós temos pessoas de vários tipos de ramo e profissão, e alguns é impressionante de como eles conseguem ter tempo e energia para poder ser, assim, eu não falo isso para engrandecer a liderança, não, eu falo isso para trazer um senso de comunidade. Talvez vocês não saibam, mas nós temos se reunido como presbitério e liderança, assim, temos se esforçado para ter uma maior frequência, assim, é puxado, lidado com um monte de coisas que são difíceis de lidar, trazendo para a mesa as nossas indiferenças e coisas que a gente precisa para alinhar com um propósito maior. Então, nós temos esses encontros de homens e mulheres, nós temos workshops e eventos, são coisas que a gente vai crescer, coisas que a gente vai ser formado. Ano passado nós tivemos um workshop, por exemplo, com casais, como família. E foi muito bom, gente. E nós queremos fazer mais, mas nós estamos olhando por uma comunidade onde tenha mais engajamento, tenha mais protagonismo. E quem participou viu de quão bom foi, para que não caísse em coisas que a gente cai. Nós tivemos um workshop sobre evangelismo.
Porque não adianta a gente ficar semana após semana fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente. E esperar que as coisas aconteçam e caiam do céu. Tem coisa que às vezes cai do céu, mas assim, normalmente é no Antigo Testamento. Na nossa realidade requer alguma coisa a mais. Requer ser um bom vizinho, requer ter um sorriso no rosto às vezes, requer poder se estender um pouco mais, de poder ser generoso com o tempo, com dinheiro, com coisas. E assim, então, as pessoas vão ver que nós somos parte de um povo que sabe amar, do povo de Jesus. O filme Jesus Revolution, ele cobre um período de um ano, de 1 ano e meio, 2 anos, de um movimento chamado Movimento de Jesus. É isso que nós queremos. Nós queremos ser um movimento de Jesus. Tinha um cara barbudão, um dos protagonistas do avivamento, e alguém fala assim, cara, você parece com Jesus. E ele, com poucas palavras que ele sabia de crente, ele falou assim, estava pensando que não teria nenhuma outra pessoa que eu gostaria de parecer mais. E é nessa direção que nós estamos indo. Então nós temos esses workshops, nós temos evento. Começamos ontem o Connect, nossa terceira turma. Foi um tempo muito legal. O pessoal estava tirando sarro aí, que estava no final, depois do tempo de ouvir sobre a história da Calvary, no nosso primeiro encontro, que o pessoal não queria ir embora. Estava tipo Asbury, mas tipo bate-papo. E assim, mas foi muito bom, gente. Foi muito legal conhecer o pessoal um pouco mais, foi muito legal poder conversar. E é disso que a gente está falando, está tomando corpo, está acontecendo. E isso é muito legal. Então, hoje nós temos várias perguntas. Estou na minha introdução ainda, pessoal. Então, vocês estão vendo que hoje está diferente, tá? Outra pergunta, de extrema importância para cada um de nós. Olha lá. Qual é a minha parte nisso? Que às vezes a gente ouve essas coisas e a gente tem a tendência de pensar assim, cara, mas assim, isso aí não é para mim. Ou isso aí é para o fulano lá que sabe tocar bem, ou para aquela moça que canta bem, ou para não sei quem que faz isso muito bem. Qual é a minha parte nisso? O que o Senhor requer para que a gente seja essa comunidade que Ele deseja que sejamos? Eu tenho falado de forma exaustiva e bem repetitiva. E eu creio no que eu estou falando, de verdade. Que todos nós temos algo para contribuir. Todos nós temos algo para trazer para a mesa. E é incrível quando nós nos comprometemos a fazer, nós vemos quão diferente nós somos com os nossos talentos, com os dons. E eu fico impressionado como Deus age nessas coisas. Como Deus não tem essa questão do preferido e mais talentoso. Como Deus não tem, Ele não olha para essas coisas. Ele vê uma viúva que dá o negocinho lá que ela tinha, cara. E Ele vê como... Obrigado, querida. E Ele vê como uma coisa mais importante do que os outros. Ele vê Mefibosete, um cara que tinha problema na sua perna e mancava. E aí, então, Davi, quando assume, fala assim, tem alguém que eu possa honrar da família de Saul? Ele fala assim, tem um rapaz ali. Ele vai lá e chama, então Mefibosete vem e ele fala assim, enquanto o rei viver, você faz parte dessa mesa. E eu amo isso do coração de Deus. Porque Ele consegue fazer isso. Ele consegue olhar para nossas coisas e assim... Sempre eu tenho histórias para contar acerca de criança, né? Eu tenho 3 filhos, gente. Então, tenho um de 13, um de 9, um de 4. Então, assim, é impossível não contar. Todo dia tem tem uma história engraçada, tem alguém falando tal coisa.
Mas uma das coisas que sempre mexeu comigo é quando alguns dos meus filhos falam assim, pai, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Me fala assim, cara, o que eu sou talentoso, cara? Ou talentosa? E aí, tipo assim, a gente é pego de surpresa, a gente tem que dar aquele ninja, né? Tipo assim, cara, você é bom em fazer lição de casa? Ou... Não, brincadeira. Não, eles têm os seus talentos e os seus dons. E a gente pode aprender com eles, de pensar assim, cara, o que eu posso contribuir? Então, nós desejamos ver um povo, uma comunidade ativa na missão, um povo de Jesus, um povo que ama e sabe servir. Então, dentro desse nosso crachá aqui, você pode ver, não está escrito que a gente é voluntário, está escrito que a gente está aqui para servir. Tem uma diferença aí. A gente está aqui para servir. E Jesus nos mostrou isso como modelo. E nós queremos ser como Ele. Então, imaginem se cada membro, se cada discípulo de Cristo, vivendo em obediência, o que nós vamos ver na nossa comunidade, a partir da nossa comunidade e nos lugares onde nós estamos inseridos. Nós, como igreja de Cristo, alguém falou, a igreja é a esperança do mundo. E é verdade esse bilhete, gente. Nós vamos ver o texto aqui, vocês vão ver o quão verdadeiro é essa declaração. De que a igreja é a esperança do mundo. É nossa responsabilidade, Jeremias fala, no livro de Jeremias, é a nossa responsabilidade zelar pelo bem-estar da cidade. O Estado pode fazer o que quiser, mas a nossa parte como igreja é de sermos um povo que vai fazer diferença nessa cidade. É um povo que vai trazer shalom, bem-estar. Um dos significados de shalom é bem-estar. Então nós vamos olhar para a cidade, Deus vai nos dar um coração para a cidade. Cidade de quase 2 milhões de habitantes. Os desafios são enormes. E essa igrejinha da Costa Rica 53 não tem tanto poder. Então, por isso, nós estamos dentro dessa proposta de, como comunidade, trabalhar em colaboração. Se você esteve no aniversário da Calvary Curitiba, o ano passado, no dia 15 de agosto, você viu que pelo menos 12 pastores subiram no palco para orar por nós. Isso mostra algo de extrema importância. De que não é clichê, juntos somos melhores. Juntos nós podemos fazer muito mais coisa. Nós podemos viver coisas incríveis e... Então, essa foi a primeira parte. Nós vamos mexer um pouco hoje com a nossa imaginação. Vamos mexer um pouco hoje com os nossos sonhos. Essa igreja foi treinada para ser racional. Hoje a gente vai mexer nesse negócio. Ser racional é muito bom, mas não sonhar é muito ruim. Não conseguir imaginar um futuro melhor do que a gente está vivendo é muito ruim. Então a gente precisa de um equilíbrio. Eu queria ler com vocês então, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, quando nós olhamos
no método indutivo, nós sempre falamos aqui, sempre repetimos acerca do método indutivo. É um método que nós olhamos para as Escrituras, nós lemos o texto, nós observamos o texto, quais são as repetições, quais são as ênfases, então nós aplicamos o texto. Quando nós olhamos para esse texto, pessoal, existem algumas coisas que não tem como nós deixarmos passar batido. Primeira coisa, por onde Jesus estava passando? Primeira pergunta. Fala que ele estava passando pelas cidades, pelas vilas e pelas regiões. Outras versões, elas trocam essas. Mas ele estava passando lugares, em outras palavras, ele estava indo aonde tinha pessoas. Então esse é o primeiro ponto que nós olhamos. Então ele via pessoas, as multidões, tudo quanto é tipo de pessoa. Outro ponto de observação, o que ele fazia? Ele estava o quê? Ensinando o povo. Vocês acham que isso é um exemplo para nós? É. Está onde tem pessoas e está ensinando acerca do reino de Deus. Proclamando o reino de Deus. Fala que ele estava ensinando, outras versões falam apresentando, outros falam proclamando. O quê? As boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas do próprio Jesus Cristo. As boas novas que fala que o reino havia chegado. Que salvação estava batendo na porta. E que agora havia esperança. E que agora esse pessoal que estava naquela vida, naquela situação, eles poderiam ter esperança. O Evangelho, boas notícias. Jesus veio, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, dando então início à nova criação de um povo remido e diferente. Mas seguindo, fala de multidões, fala de enfermos, doentes, pessoas marcadas pelo sofrimento, aflitas, sem rumo. Isso não parece com os dias que a gente está vivendo? Não requer muito para a gente entender isso. Outras versões, a mensagem fala que eles estavam confusos e sem rumo. Dá um rolezinho lá fora em alguns lugares que você vai ver essa descrição na veia. As pessoas estão confusas, as pessoas estão desamparadas, as pessoas estão sem esperança. Marcadas pelo sofrimento. E sabe qual a diferença de um cristão e um não cristão acerca do sofrimento? Não é que um é melhor que o outro, um é pior que o outro. É que as Escrituras falam que nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. Tem uma diferença aí. É incrível você ouvir de um cristão, no meio da dor, no meio do sofrimento, falando assim, louvado seja o Senhor. Senhor, eu escolho confiar em Ti. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E diante de alguns sofrimentos, eu me pergunto, para onde as pessoas vão sem Cristo? Eu sei a resposta, elas vão para tudo quanto é coisa que não consegue responder ao clamor do coração delas. Elas não conseguem ter resposta diante do sofrimento, porque só Cristo é capaz de fazer isso. Seguindo adiante com o texto, fala que Jesus teve compaixão. Nós precisamos ser um povo da compaixão. Nós precisamos ser um povo que se compadece do sofrimento alheio. Porque se nós somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos sentir. Precisamos sentir. De outra forma, nós seremos como prótese. Prótese inocente.
membro sente. Então, o pastor Chuck, fundador da Calvary, ele falava que de tempo em tempo a igreja precisa chorar. Para alguns de vocês, eu sei que chorar parece uma coisa de louco, mas assim, chorar é normal, na maioria dos lugares, na maioria das pessoas. E faz bem, faz muito bem. Tem coisa que não tem como a gente olhar e não ter o nosso coração partido diante das coisas. E muitas coisas acontecendo é uma oportunidade para o nosso coração ser dilacerado. Então fala que Jesus, então, ele olha para aquele povo confuso, sem rumo, aflito, desamparado. Ele usa, então, uma expressão estranha diante dessas coisas. Fala que eles estavam como ovelhas sem pastor. Quase como se não tivesse conexo. Mas tem conexão. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque quando você não tem alguém que cuida de você, quando você não tem alguém que pode salvar você, quando você não tem alguém que é responsável por te amar de forma como nenhum outro amor pode te amar, você se sente realmente como uma ovelha sem pastor. Você está como alguém que não tem alguém maior e melhor do que você já provou. Então o desespero, ele é natural. O desespero, a confusão, essa questão de perder o chão e o rumo, se torna uma realidade. Porque, em outras palavras, essas pessoas não tinham para onde ir, não tem para onde correr. Essa é a realidade disso aqui. Não tem para onde ir, não tem para quem correr. Está numa rua sem saída. Deu pau o rolê. E aí então, e agora? Uhul! Vou cantar com um baiá já. Ah, foi o Rafa, mano. Pô, nosso porteiro. Pensei que tinha acabado a luz, cara. Tipo assim, cara, ia começar a cantar, eu te amo a Deus, seja engrandecido, né? Tipo assim, cara, cada um com o celular aí, tipo assim, cara, ia virar hype o negócio. Valeu, Rafa, depois a gente conversa. É a primeira vez dele hoje, tá, pessoal? Seja gracioso com ele, tá? Vamos lá. Estamos indo para o fim. Jesus, então, ele olha para essa multidão, ele descreve a multidão, fala que eles estavam desamparados, fala que eles estavam como ovelhas sem pastores, fala que eles estavam doentes, enfermos. E aí, então, ele, mais uma vez, ele entra num outro negócio que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Ele entra numa linguagem mais rural, ele fala de uma seara, mas antes disso ele fala que assim, que os trabalhadores são poucos. Olha a coisa, ele está falando, tem essa multidão, eles estão assim, 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 mas sabe da coisa? Tem poucas pessoas para ajudar, tem poucas pessoas para participar disso aqui, para fazer diferença. Em outras palavras, o que tem aqui não está dando conta. E assim é com igreja, gente. Se você acha que Curitiba tem muita igreja, você está enganado. Tem muita igreja ruim, é diferente. Entendeu? É diferente. Mas assim, para cobrir essa questão da necessidade desse povo que é ovelha sem pastor, a gente precisa ter muito mais igrejas. Igrejas saudáveis. Comunidades da fé. Povo de Jesus, povo que não é dado ao dinheiro, povo que não é dado à ganância, povo que não é dado ao poder. Então,
há essa necessidade, é interessante, já havia lá naquela época, e ela se estendeu e se estende até o dia de hoje. Se Jesus estivesse aqui no dia de hoje, ele falaria as mesmas coisas, com total convicção de que se mudaram as coisas, assim, chegaram no 0-0 nessa altura do campeonato. Seja para bom ou para ruim. E aí, olha que interessante, o último ponto aí, dessa parte, é que Jesus, ele fala que são poucos os trabalhadores, aqui ele fala que a seara está pronta, fala que são poucos trabalhadores, mas ele não para ali. Ele não fala tipo assim, então, vocês estão vendo isso, vocês façam por si mesmo. Ele não falou isso. O que ele falou? Qual é a forma do povo responder acerca de tamanha necessidade? O que foi que Jesus falou que precisa acontecer para que os trabalhadores pudessem vir? O quê? Pedir é orar. Outras versões falam, ajoelhem-se, peçam, clamem. É porque Ele mesmo é a fonte. Ele mesmo é aquele que nos ajuda a cumprir a missão. Porque a missão é de Deus, a missão não é da Calvary, a missão não é do fulano, é a missão de Deus. Então um povo em Corandel, diante da face de Deus, é que vai conseguir responder. Para quê? Para encher a igreja? Não. Para aumentar os dízimos e ofertas? Também não. Para que alguém seja famoso? Também não. É para que a própria igreja de Cristo seja a resposta à multidão. E assim nos tornaremos o povo que Deus deseja que sejamos. Então, pessoal, quem nós entendemos que é a resposta para esse clamor? Quem são os trabalhadores que Jesus está falando aqui? Quem? É a outra igreja? É o fulano? É o beltrano? Vocês lembram em Isaías 6, quando o profeta tem um encontro com a glória de Deus? Gostaria de ler com vocês. Você que está nos visitando, talvez a gente quer criar um hábito de que não presumir que todo mundo sabe do que a gente está falando. Então eu gostaria de abrir com vocês Isaías capítulo 6, que responde essa pergunta de quem é a resposta acerca dos trabalhadores. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vocês podem ouvir, pode estar tranquilo. Pessoal, só ouça. Deu ruim ali com o meu slide ali. Mas só ouça. É só uma palavra que eu estou falando. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então,
Olha a voz do Senhor para nós hoje. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, muitas vezes, quando nós estamos clamando diante de Deus, pedindo para que Deus responda, na verdade, nós somos a resposta do nosso clamor. Porque não é o eis-me aqui, envia o meu irmão. Eis-me aqui, envia a minha irmã. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Será que nós estamos prontos para devolver nossas vidas para Deus? Será que nós estamos prontos para tirar a nossa vontade, cara? Os nossos desejos, os nossos anseios. Eu sei que hoje a noite da visão é para ser uma coisa bem alegre, é um negócio de festejar, tá, gente? Então alguém falou assim que depois que eu fiz a barba eu pareci mais sério, tá? Eu não tô bravo, eu não sou sério, tá bom? Eu só fiz a barba porque eu vou renovar meu visto nos Estados Unidos e eu não queria parecer gente perigosa. Para eles, na opinião deles, tá? Fechou bem? Fechou? Tá joia. A gente tem caminhado em algumas direções e a gente tem tentado ver como navegar diante de algumas coisas. Então, assim, nessa noite a gente está evitando lidar com alguns números. Eu gostaria de lidar, mas a gente vai, para evitar muito choque, a gente vai começar devagar, tá bom? O que eu queria dizer para vocês algumas coisas, tá? Você que está nos visitando, essa igreja quase nunca fala sobre dinheiro. Não sei se você percebeu, cara, não teve tempo de oferta hoje, passou batido. Tá? Mas nós temos tentado mudar a nossa cultura acerca da questão de finanças. Poderia mostrar um gráfico para vocês aqui e dizer um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse povo que responde para o clamor de Jesus é um povo que se entrega. E esse povo que se entrega, esse povo, ele é um povo diferente. Então a gente vai começar a entender que as ofertas, os dízimos e ofertas e finanças, não é para pagar o aluguel da igreja. Eu já falei isso e volto a falar. Estava falando com o irmão ontem. Nós temos pessoas no nosso meio aqui que 10 pessoas podem pagar o salário do pastor e o aluguel e está tudo certo. Entendeu? Esse é o tipo de potencial que a gente tem na nossa comunidade. Hoje nós temos mais ou menos aí 22 a 25 contribuintes. Uma igreja com 60 membros. Então isso mostra que nós precisamos crescer. Se a gente quiser fazer parte de um povo que conecta as pessoas com Deus, e conecta uns com os outros, e está envolvido com missão no mundo, isso precisa mudar. A gente precisa entender que nós estamos patrocinando o reino de Deus, estamos patrocinando a missão de Deus. E eu vou, lá mais para frente, eu vou fechar com algumas coisas que nós temos sonhado. Você não tem ideia de quanto custa uma plantação de igreja, pessoal. Se você quiser conversar outras horas aí, eu posso falar com você e posso mostrar um projeto para você. Requer muita coisa, gente. Então, por isso que eu nem vou entrar nessas coisas, porque o que eu quero que a gente entenda é que requer um engajamento na missão. Não é para pagar, mais uma vez, pagar aluguel e pagar salário. Tá? Não é. Isso aí é uma coisa que faz parte. Mas é de um povo que entende. Aquela coisa que Paulo falou, que quem dá com generosidade, dá com alegria. Então a gente sempre fala para os visitantes: visitantes, vocês não precisam dar. Não se sintam de forma alguma pressionados. A Calvary Curitiba não precisa do seu dinheiro. De verdade.
Agora, se você quiser dar, é com você. Agora, os membros da Calvary Curitiba, eles vieram aqui na frente, os últimos agora, dos últimos Connect, vieram aqui na frente e falaram que estavam compromissados com a obra de Deus. Nós temos vivido dias muito especiais. Nossas finanças de um tempo para cá, gente, estão aumentando. Nós estamos podendo contemplar algumas coisas que nós não poderíamos antes. Nós hoje estamos separando uma quantia bem pequena ainda, de mais ou menos R$1.000 por mês. Começamos agora, o mês passado, pensando numa plantação futura. Nós queremos ver outras igrejas em Curitiba e em outros lugares do sul do país e outros lugares do Brasil. Então nós estamos começando a almejar. Nós estamos começando a sonhar. Nós precisamos de mais pessoas na equipe pastoral que tenha mais tempo. Então estamos começando a pensar e sonhar como isso pode acontecer. Como a gente pode se engajar com novas plantações, com novas igrejas. Nós temos uma contribuição muito mínima de uma plantação de igreja da local Sal da Terra aqui em Curitiba. R$500. Para uma plantação, R$500, pessoal, não é nada. É o que a gente tem no momento, né? Gostaria que fosse muito mais. Mas isso mostra que nós estamos caminhando. Amém? Então, quando nós olhamos dessa forma, nós vemos que tempo e dinheiro, eles devem ser vistos como ferramentas para a glória de Deus. A hora que a gente olha para essas coisas como coisas, é onde a ganância vem, é onde as coisas erradas vêm. Por isso que, se você está acostumado a vir na Calvary Curitiba, você vê que a nossa oração, depois das ofertas, é: Senhor, dá sabedoria para a liderança dessa igreja, para que o reino de Deus possa ser expandido. Que esse dinheiro possa ser usado para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, gente, dar 10% é a coisa mais fácil do mundo. Uma coisa mais fácil. Tipo assim, paguei. Paguei a minha parcela da Casas Bahia. Acabou. Agora, o chamado de Jesus para tudo é diferente. Eu queria ir com vocês agora, navegar um pouquinho com vocês acerca do que aconteceu nesse último ano e pouquinho. Aguenta comigo, a gente está bem no horário ainda, tá? Nós vimos algumas dessas coisas na nossa reunião de membros do final do ano passado, na nossa primeira prestação de conta como igreja, mas veio bem poucas pessoas. Então, assim, gostaria de trazer isso para vocês, para que você pudesse ver e contemplar, e poder lembrar que você é parte disso, tá? E poder ver que Deus está fazendo algo no nosso meio. Amém? Então, vamos lá. Nós tivemos nosso culto de Natal, não nesse último agora, o penúltimo, mas um ano e pouquinho aí. Nosso culto de Natal, eu falo pro pessoal, o dia que eu falei que a gente ia alugar o teatro, dava para ver a galera virando os olhos, gente. Tipo assim, cara, isso é loucura. Tipo assim, cara, isso não... Nossa, a gente não, isso aí não vai dar bom. Para quem sabe, o teatro é caro para alugar. E assim, requer um monte de coisa. Mas foi um dos eventos mais legais que eu já participei aqui da Calvary Curitiba, cara. A banda estava incrível. As crianças curtiram o tempo no palco. Foi como se fosse uma coisa de voltar quase à vida normal. Estávamos ainda com medo, ainda um pouquinho de medo. Se você vê as outras fotos, tem um pessoal com máscara, outro sem máscara. Estava naquela época ainda, mas foi algo incrível. Vamos lá, seguindo adiante. Você que está aqui talvez fale assim, cara, esse grupo de conexão. Cara, o grupo de conexão, tinha alguns grupos funcionando durante a pandemia, talvez um ou dois.
E aí a gente entendeu que seria melhor a gente parar para poder formatar e poder fazer uma coisa que não atropelasse e não batesse de frente com a visão e a missão que Deus está nos dando como Calvary Curitiba. Então nós ficamos aí meses na labuta, gente. Pegando material, conversando, dialogando, como seria, como vai ser. Então a gente teve o relançamento dos nossos grupos de conexão. Hoje nós estamos com 5 grupos. E o nosso desejo e sonho é que isso se multiplique nesse ano. Não para que a gente tenha números para falar, mas que cada ovelha possa estar num lugar de conexão. E isso é uma coisa incrível. Nós desfrutamos de muita coisa bacana. Relançamos com muitos temores, algumas pessoas até incrédulas, tipo assim, cara, isso aí não vai dar certo. Tipo assim, tinha pessoas que falavam assim, vamos ver quantos meses vai durar. Eu já vi esse negócio de empolgação e depois de 3 meses a coisa vai por água abaixo e tal. Então assim, para os incrédulos, 1 ano já se passou e a frequência continua alta e a tendência é virar uma coisa que sai do nosso controle, para a glória de Deus. Seguindo adiante, nós começamos com os encontros das mulheres, os encontros dos homens. Mais uma vez, é um lugar diferente, é um lugar separado. Lá a mulherada pode se conectar de uma forma diferente do que de estar com os rapazes. Os rapazes reunidos também podem estar num ambiente diferente onde estão as mulheres. E isso é uma coisa muito preciosa de poder ter tempo para isso. Então, dentro disso, olhando ano passado, fica o encorajamento aqui, gente. Né? Participem. Eu vou falar mais sobre isso, mas vamos lá. Sou suspeito de falar do culto da Páscoa. Tá? Sou suspeito. Quem já foi sabe como é que é o bosque. Não preciso falar quão incrível é. Não preciso falar qual é a vibe do local. Não preciso falar que a gente respira uma catolicidade diferente naquele lugar. E é uma coisa incrível. E é incrível. Tem uma coisa mística, tem uma coisa de catolicidade, tem uma coisa de contemplação, tem uma coisa de quietude. É uma coisa incrível. Então, tá chegando aí. Já está confirmado. Coloque aí no seu calendário, domingo da Páscoa, às 8 horas lá no Bosque de Jesus. E eu acho que esse ano agora as irmãs vão ficar com medo da galera que vai chegar lá. O ano passado eles ficaram meio assustados. Esse ano eu acho que, não sei não, vamos ver. E aí pode passar. A gente chega então nos batismos. Nesse 1 ano e pouco aí, tive a oportunidade de poder batizar 8 pessoas da nossa comunidade. Gente, talvez para alguns de vocês isso é muito light, mano. Mas para a gente isso não é, gente. Isso aqui, cara, muita gente antes de mim, antes da liderança, cara, já orava por isso, gente. Eu costumo dizer, como parte de honrar o passado, né, da forma de respeitar o que veio, cara, eu sei do quanto o pastor Tom orou por isso. Eu sei do quanto ele desejava ver isso acontecer, eu sei do quanto se esforçou para que isso acontecesse. Então, lembra daquela história que Paulo fala, né, que um começou, o outro regou, o outro colheu, é disso que nós estamos falando, tá? Então, tive a oportunidade de batizar meu filho, algumas aí dos Nadalins, o do Gabardo, Bianchi, Bica, Coelho, Pac. Olha o sobrenome da galera, cara. Tudo. Mas foi incrível, pessoal. Seguindo adiante, nós vimos os novos membros chegando, alguns antigos sendo oficializados. E essa foto representa muito. Tem uma outra foto que eu estava no meu outro celular que eu perdi, que foram os primeiros daí oficialmente, que já estavam na igreja um tempo, e como parte
de ser referência e mostrar que eles estavam engajados no que a gente estava acreditando no que a gente estava propondo, eles se dispuseram a vir na frente. Mas essa galera foi o que deu o pontapé desse novo tempo, dessa nova coisa. E aí, então, a gente segue adiante com a confraternização. Poderíamos ter muitas fotos. Tivemos alguns anos atrás, no final do ano, lá no sítio. Tivemos essa. Então, essa daqui foi fechada para os grupos de conexão. Então, se você não faz parte do grupo de conexão, tem que ficar amiguinho dos nadalins, do pessoal aí, para poder ser convidado. Esse ano será na época de Corpus Christi. Então, se você for para a praia, ou for para qualquer outro lugar, você vai perder, tá? Você vai perder. Se você quiser convidado, com jeitinho ali, a gente dá um jeito, tá? Nessa confraternização tinha mais pão do que qualquer outra coisa. Esse ano vai ser diferente, tá? A medida do pão não vai ser sacudida e recalcada, vai ser calibrado. E a gente segue adiante. Mas uma das loucuras que Deus nos levou a fazer. Gente, essa daí foi loucura mesmo. Assim, o Natal eu percebi que parecia loucura, mas não era. Essa daí foi loucura, gente. Cara, falar com o Mauro Henrique, trazê-lo, cara. Tipo assim, vocês não sabem o que é assim. Tão cedo a gente não quer fazer um evento. E a gente pretende ter uma equipe aí para ajudar o Doug aí. Não, gente, é trabalho demais, desde os tempos de antes, cara, e fechar carro para levar as coisas, cara, e buscar os caras, e som para um lado, todas essas coisas, mas foi uma noite incrível, gente. Essa daqui foi para bater de frente com a nossa incredulidade de achar que a gente é pequenininho, que a gente não consegue fazer nada. A gente estava com o teatro cheio, a gente teve que esconder que era o Mauro, a gente começou a falar só para alguns amigos, aí nós não fizemos comercial, tá? E assim, foi casa cheia, foi muito incrível. Cara, tive a oportunidade de poder trazer os amigos pastores para estar conosco. Foi uma noite de grande alegria e celebração, com boa música de alta qualidade. O Mauro é fora de sério, um cara humilde, um cara incrível. E quem sabe esse ano a gente traz o Marco Teles. Nessa vida pastoral, a gente tem amigo, tipo facção, né? Amigo dos amigos. Então, assim, a gente sempre tem alguém que conhece alguém. Então, assim, tudo é possível que crê. Vamos lá, o próximo. Teve a ordenação do pastor presbítero Douglas, né? Um antigo novo membro do time pastoral. A igreja poder afirmar e a liderança poder colocar as mãos e ordená-lo. A gente estava falando ontem no Connect, né? Que bruxaria esse negócio de presbítero e pastor? É diferente, não é? Qual é que é? Cara, é a mesma coisa, gente. Só na presbiteriana que é diferente. Tá? Então aqui é a mesma coisa, cara. Então você pode chamar de pastor, você pode chamar de presbítero, por falta de uma nomenclatura melhor. Nós não queremos chamar de conselho. Então a gente chama de presbitério. Para ser presbitério tem que ser presbítero. Então, assim. Então, só por questão disso, tá? Então, assim, na Calvary, presbítero e pastor é o que a Bíblia fala. É a mesma coisa. É a mesma palavra, presbíteros, o episcopado, tá? Mas foi muito legal, depois de tantos anos servindo a nossa comunidade, poder reconhecê-lo. Agora, o próximo reconhecimento vai ser um dia a gente poder contratar o Doug. Então, estou deixando aqui um. Vai lá. Retiro. Quem gostou? Quem estava no retiro? Olha lá, uma boa parte. Foi bom ou não foi, gente? Foi muito bom. Mais uma vez, foi uma das coisas que fazia um bom tempo que a gente não tinha. E foi muito massa. O pessoal está esperando aí ver
o Lucas Bigode e o Ian tocando de novo. É tipo uma versão calypso, assim, gospel worship. Os caras pisaram na bateria, os caras, mano, soltaram o cabelo, cara. O negócio foi doido, cara. Como diz lá na minha quebrada, o bagulho foi louco. Mas foi muito massa, gente. Foi muito massa. Porque, mais uma vez, cara, foi um marco pra gente. Foi um sinal de Deus falando pra gente assim, cara, eu tô com a mão sobre vocês, cara. Foi um sinal de Deus falando pra gente assim, cara, esse aqui é um novo tempo. Então é como se Deus estivesse falando pra gente assim, olha ao redor. Olhem, veja, eu tô fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Então, de várias formas, isso foi um sinal pra gente. Um sinal pra mim, por exemplo, sabe o que foi incrível? Por incrível que pareça, vocês podem achar que eu sou muito ocupado, e eu sou. Mas no retiro, tinha uma comissão, tinha um pessoal que ajudou e tal. Eu pude ser o pastor da igreja. Eu pude estar com o pessoal até tarde, batendo papo, eu pude orar com o pessoal, eu pude aconselhar, eu pude conversar. Então aí fica mais uma dica do protagonismo e do engajamento. Se a gente entender o nosso papel na comunidade, a gente vai perceber que a gente é útil e que os irmãos não precisam ter burnout nem estafa. Nós estamos puxando agora, nós vamos puxar firme nessa questão. Nós vamos fazer a lista do pessoal que está em 5 ministérios e nós vamos achar essas 4 pessoas, cara. Para cada lugar, entendeu? Para que não haja necessidade. Então, assim, já estamos indo para um local onde já não há necessidade. Por mais que pareça que haja. Mas, assim, é um perigo de uma igreja formada é se portar como se fosse uma plantação, onde o pastor e os líderes fazem tudo. Hoje a gente não precisa. Então, que Deus nos guie e nos ajude. Amém? Então, vamos lá, indo por fim agora, pessoal. Hoje estamos assim, tá? Eu só vou mostrar como nós estamos hoje. Nós temos o que nós sonhamos, nós temos o que nós desejamos, o que nós temos colocado diante de Deus. Mas essa aqui é a nossa realidade de hoje. E eu queria que vocês olhassem bem. E a gente vai ter um tempinho para olhar isso aqui e pensar. Nós temos uma igreja, que é a nossa igreja. Nós temos 5 grupos de conexão. Nós temos 16 líderes envolvidos na questão como liderança. Nós temos 60 membros no papel, no hall de membros, mais ou menos. 8 batismos que nós contabilizamos desse 1 ano e pouco. 46 participantes em grupos de conexão. E mais ou menos 30 e poucas pessoas atuantes em ministério. Dessas 30 e poucas pessoas, elas são mais que híbridas e estão em mais do que um ministério. E nós temos mais ou menos 20 e poucos contribuintes, como eu falei. Olhem bem, pessoal. Podemos fazer melhor, na verdade? Estou muito feliz de ver o pessoal que está chegando, desejoso em servir. O primeiro conselho para vocês é, venham para o culto. Venham para o culto, se esforcem. Tá bom? Esteja para servir, esteja disponível, mas não se preocupe com essas coisas. Que seu coração esteja em um lugar onde você possa sentar e pensar nas coisas do alto. Poder ser ministrado no seu coração. Que a gente não pode dar o que a gente não tem. Não é verdade? A gente precisa. Eu queria ler um texto com vocês e a gente vai encerrar.
Efésios, tem aí no slide, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Esse tem sido um texto que eu tenho lido, relido, pensado, orado, imaginado. Fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez a primeira parte. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Imaginem, pessoal, imaginem se dinheiro não fosse problema, falta de pessoas não fossem problemas, se Deus falasse assim: cara, sonhe com algo para minha glória. Como seria a nossa reação? Mas aqui nós temos as Escrituras falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Nós precisamos orar para saber se Deus quer alcançar o perdido? Não. Nós precisamos orar para saber que é a vontade de Deus que a gente seja obediente a Ele? Não. Nós precisamos orar para que a gente seja resposta ao clamor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como serão enviados sendo que não há quem seja enviado? Então vamos crer junto, pessoal. Vamos crer nesse negócio, cara. Vamos crer de que Deus está nos chamando para algo incrível. Assim, então, nós seremos sal da terra e luz do mundo. Assim, então, seremos aquele povo que proclama as maravilhas da graça de Deus. Vocês creem nisso, pessoal? De verdade, vocês creem nisso? Vocês acham que isso é uma coisa que é loucura do Cacá? Vocês acham que isso pode ser verdade? Não ia ser uma loucura se a gente não tivesse preparado e nas próximas semanas a gente tivesse tanta gente vindo nos visitar e ficando. Não seria uma coisa incrível se a gente tivesse novos grupos acontecendo, que nós ficaríamos na loucura de ter que treinar pessoas de forma rápida para poder liderar os grupos? Não seria uma coisa incrível se Deus levantasse alguém no nosso meio, ou pessoas, para que a gente pudesse fazer diferença na vida do aflito, do desamparado e necessitado na cidade? Não seria incrível, gente, se a gente tivesse as nossas mãos abertas e falando: Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer da minha vida. Porque afinal de contas, eu quero ser como o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Imaginem só. E para aqueles que talvez, tipo assim, cara, eu não estou nesse time aí. Talvez alguns de nós estão nesse time do desesperados, do sem rumo, do sem direção ou confuso. É aquele bom pastor que olhou para a multidão e se compadeceu. Ele é a resposta do seu clamor. Ele é a resposta para a coisa mais profunda do seu ser. Ele é o único capaz de penetrar no coração do ser humano como nenhum outro. É uma das coisas que eu amo acerca de Jesus. Ele me encontrou drogado numa pedra, numa praia em São Vicente. Mas Ele encontrou vocês em outros lugares. E Ele é capaz de nos encontrar, seja onde a gente estiver. Porque Ele é bom, porque Ele ama a sua criação. E a gente não precisa temê-lo. Eu falo isso para o meu filho, eu falo: filho, eu tenho muitos arrependimentos na minha vida, mas esse eu não carrego.
de ter dado as costas para o Senhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como é bom poder, no meio da dor, ter uma família e um povo para quem correr, gente. Amém? Então aqui uma outra declaração para nós, e então nós vamos orar. Que essa declaração se torne algo que a gente comece a respirar. Nós estamos pedindo a Deus por um movimento do Evangelho em cada região menos alcançada, não só do sul do Brasil, mas do Brasil na nossa geração. Nós caracterizamos o movimento do Evangelho como uma ação progressiva do Espírito Santo na proclamação do Evangelho, na multiplicação de discípulos e no engajamento da comunidade em implantação de igreja. Amém, pessoal? Deus está levantando o seu povo nesses dias para fazer a diferença nesse mundo. Eu não sei você, mas o sul do país, quando você viaja pelo sul do país, é diferente, gente. Eu já rodei por muitos lugares, mas, cara, o sul do país é um lugar necessitado do Evangelho, mais do que qualquer outra região do Brasil, cara. É incrível. O ceticismo é incrível, cara, tanta coisa, cara. E Deus está nos plantando aqui para sermos como um luzeiro, não por causa de nós, não por causa da nossa igreja, mas por causa do Cristo que nos chamou. Amém? Vocês estão se sentindo encorajados, pessoal? Vocês estão pegando essa coisa de que Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio? Você está entendendo que Jesus pode usar a sua vida para mudar a história? E Ele requer de nós obediência. Amém?